você quer fechar mais negócios ou está perdendo oportunidades e não sabe exatamente o que está fazendo de errado, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar o único script de vendas que você precisa dominar para fechar mais negócios. Meu nome é Leonardo Couro, eu sou especialista em vendas e seja muito bem-vindo ao meu canal. O método que eu vou te ensinar hoje foi testado e validado por milhares de vendedores ao redor do mundo todo. Mas existe um segredo muito importante para que você consiga fazer com que ele funcione de forma efetiva e 100% eficiente. Se você ficar comigo até o final, eu vou te ensinar qual é este segredo para que você possa aplicar essa técnica e ter os melhores resultados. Ao longo da história, vender sempre foi sobre influência e persuasão. No início da história das vendas, os vendedores confiavam muito no carisma e na intuição. À medida que as empresas foram amadurecendo e os negócios foram se tornando mais robustos e profissionais, as primeiras técnicas de vendas começaram a surgir. O spin selling, o bunch, e aí com isso os vendedores começaram a se profissionalizar e melhorar as suas abordagens. Mas o mundo mudou. Os consumidores estão cada vez mais informados e mais criteriosos. E aí surge um novo desafio: como vender na era digital? Existe uma metodologia que reúne os pontos fortes de todos os outros métodos de vendas. Este método foi desenvolvido por um professor de Harvard, o atual detentor da cadeira de vendas da faculdade de empreendedorismo mais importante do planeta. Eu vou te ensinar esse método agora. Se você não conhece o framework GPCTBA, fica comigo porque essa pode ser a virada de chave que faltava para suas vendas. Ao longo dos anos, desde as décadas de 50, 60, começaram a surgir as primeiras metodologias de vendas. E de lá para cá, várias delas se tornaram muito renomadas e ficaram conhecidas, como a Challenger Sales, Spin Selling, o Bunch, que foi criado pela IBM, mas todas essas metodologias foram sendo substituídas ao longo do tempo por uma mais nova que surgia para suprir uma nova demanda do mercado. O grande X da questão não é qual metodologia é mais eficiente ou qual é a que mais funciona. O importante é entender qual é a estratégia por trás dessas metodologias, para que, independente de qual seja o momento, você possa lançar mão daquela técnica ou daquele método que vai ser mais eficiente para você no momento. E existe um grande problema que assola a maioria dos vendedores, que é falar demais e perguntar de menos. Então, toda vez que alguém me pergunta: Léo, qual é a melhor técnica de vendas? Qual é a melhor metodologia de vendas? A minha resposta é categórica. Não existe uma melhor metodologia, mas existe sim uma abordagem que pode fazer toda a diferença no seu resultado, que é a de saber fazer as perguntas certas. E isso pode mudar completamente as suas vendas. Mas, mais do que isso ainda, é saber fazer as perguntas certas na sequência correta para conseguir construir a influência e a persuasão que você precisa para chegar no ponto de tomada de decisão do seu cliente. Existe uma característica específica que separa os vendedores medíocres dos vendedores de alta performance. A maioria dos vendedores medíocres chega na frente do cliente e começa a despejar um monte de informações sobre o produto, falando sem parar, como se fosse falar muito que fosse convencer o cliente do outro lado. Eles não poderiam estar mais errados. Eles esquecem e ignoram uma coisa muito importante, que é: o cliente não está interessado no teu produto ou na tua solução. Eles estão interessados em resolver a dor e o problema deles. E se o vendedor não for capaz de conseguir fazer esse diagnóstico de forma precisa para oferecer uma solução que atenda à necessidade dele de forma específica, eles vão perder a venda e nem mesmo vão saber o porquê. Agora pensa comigo, quantas vezes você recebeu um lead promissor no teu pipeline e depois de fazer a abordagem, a apresentação de vendas, ele disse: vou pensar e te retorno. E você nunca mais teve o retorno desse lead. Muitas vezes sem nem entender o que de fato você fez de errado. Na maior parte das vezes, isso acontece porque você não soube diagnosticar a dor daquele cliente e não conseguiu gerar
valor suficiente na sua solução para que o cliente do outro lado entendesse que o que você estava oferecendo resolvia o problema dele. E o pior é que não ter um processo de vendas claro ou uma metodologia aplicável gera uma série de consequências que acabam te frustrando e te fazendo desanimar ao longo do mês. Você perde tempo com os leads errados, entra em guerra de preço com os seus concorrentes, fica preso em negociações intermináveis com ciclos longos. E o que é pior, se você não resolver isto hoje, pode continuar perdendo oportunidades. Mas fica calmo, que eu vou te dar a solução para isso agora. O GPCT-BA é um modelo de vendas que vai te ajudar a mapear a mente do teu cliente. Ele foi desenvolvido por um dos maiores especialistas de vendas da história. Ele era um engenheiro que entrou para uma empresa de tecnologia quando essa empresa tinha apenas 2 funcionários. O nome desse cara era Mark Roberge. Pouco mais de 7 anos ele levou essa empresa de apenas 2 funcionários para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com faturamento superior a $100 mil anuais. Ele se consagrou como um dos maiores vice-presidentes de vendas do mundo e se tornou o professor da cadeira de vendas da Faculdade de Empreendedorismo de Harvard. E tudo o que você precisa fazer para aplicar a técnica desenvolvida pelo Mark é fazer as perguntas certas e na ordem correta antes de apresentar a sua solução. E aqui está exatamente como você vai fazer isso. Para você entender um pouco mais, então, vamos passar por cada uma das letras. O GPCT faz parte da metodologia original, a que foi desenvolvida pelo Mark Roberge. O BA foi adicionado alguns anos mais tarde para tornar essa metodologia ainda mais poderosa. O G se refere a goals, ou objetivos em inglês. Então, toda vez que você iniciar uma conversa de vendas ou uma apresentação de vendas, você vai iniciar buscando entender aonde o teu cliente quer chegar. Você precisa entender muito bem aonde ele está agora e qual é o objetivo, a meta, aonde ele deseja de fato estar, para que você possa mais tarde mostrar para ele como o teu produto vai servir de ponte, do ponto A ao ponto B, como você vai ajudar ele a chegar exatamente aonde ele quer. Então você vai começar a sua abordagem perguntando para ele sobre qual é o objetivo dele, qual é o grande sonho, a meta que ele tem dentro do negócio dele, dentro da empresa dele, ou qual é de fato o problema que ele deseja resolver. Se ele pudesse te descrever qual é o cenário perfeito, como esse cenário seria? Uma vez que você conseguiu mapear bem os objetivos do seu cliente, você vai para o P de plans. Aqui você vai começar a investigar o que o teu cliente planeja executar ou o que ele está executando, ainda o que ele já executou, para que você consiga entender como seria a solução do ponto de vista dele. Então, você já sabe qual é o objetivo, como ele imagina atingir esse objetivo, ou o que ele já aplicou, o que ele já tentou implementar para conseguir atingir esse objetivo. Uma vez que você começou a amarrar todas essas pontas, você já sabe aonde ele quer chegar, quais são os planos que ele tem em mente a partir da perspectiva dele, de como chegar a esse objetivo e o que impediu ele até aqui de conseguir executar esses planos com excelência para atingir esse resultado. Você vai perguntar para ele o T de timeline. Então você vai começar a entender qual é o tempo que ele pretende atingir esse objetivo, ou qual é o cronograma, o prazo que ele tem para conseguir chegar lá. E você vai alinhar esse prazo, esse tempo dentro do teu pitch, dentro da tua apresentação comercial, com o seu cronograma de entrega, com o tempo em que o teu produto ou serviço leva para gerar resultado para ele. É muito importante aqui que você seja completamente transparente e honesto. Você não vai fazer uma promessa caso a pretensão de tempo dele esteja fora do alcance, ou seja, irreal. Você vai utilizar essa informação para conseguir alinhar as expectativas com o seu cliente já no momento de venda, fazendo uma venda muito mais alinhada e muito mais assertiva. Por fim, você vai ter encerrado os 4 principais pontos da metodologia original desenvolvida pelo Mark. Alguns anos mais tarde, o mercado de tecnologia adaptou
adaptou essa metodologia e colocou ainda mais 2 pontos essenciais para que você consiga tornar essa metodologia mais eficiente. O BA. O B se refere a budget, ou seja, você vai levantar qual é o orçamento que o seu cliente tem para investir num produto, numa solução ou num serviço que vai ajudar ele a atingir o objetivo que ele tem. E por fim, uma vez que você conseguiu mapear o orçamento, o investimento que ele pretende fazer para conseguir implementar essa solução, você vai perguntar o A de authority, ou seja, quem é o tomador de decisão ou se mais alguém além dele está envolvido na tomada de decisão. Essa informação é muito importante para que você faça uma transição para a apresentação de vendas de forma eficiente, com as pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão, todas presentes no momento em que você fizer a sua apresentação comercial. Então, recapitulando toda a metodologia, GPCTBA. O G, você vai perguntar quais são os objetivos do seu cliente, aonde ele quer chegar. P, quais são os planos dele, o que ele tem em mente para atingir esse objetivo. C, quais são os desafios, os challengers dele. Então, o que desafia ele, o que impediu ele de atingir esses objetivos até hoje. T, de timeline, ou seja, qual é o cronograma que ele tem, o prazo que ele tem para conseguir atingir esse objetivo. B, de budget. Qual é o orçamento que ele pretende investir para conseguir implementar essa solução. E A de authority, quem, além dele, também está envolvido no processo de tomada de decisão. Se você implementar essas perguntas nessa sequência lógica, o seu cliente vai se convencer sozinho de que ele precisa da sua solução. Essa metodologia, diferente do que a gente falou lá no começo, onde o vendedor fica falando do produto ou da solução, tentando convencer o cliente do outro lado, faz justamente o contrário. Coloca o cliente numa posição aonde ele vai te entregar as informações, onde ele vai falar. Como um maestro que conduz a orquestra e tem o controle da música o tempo todo, você vai ter o controle da venda e vai conseguir conduzir o seu cliente de forma que ele mesmo vai se convencer de que o seu produto ou o seu serviço é a solução que ele precisa para o problema dele. É importante que você entenda que, mais do que saber a sequência certa das perguntas, você precisa saber como aplicar. Então, eu vou te dar alguns exemplos de como você pode conduzir essas perguntas, quais perguntas você pode fazer para conseguir ir levando essas etapas uma depois da outra, do início até o fechamento da tua venda. Imagine que você está vendendo um produto ou um serviço. Eu vou pegar um software como exemplo. Um SaaS. Ao invés de você começar a venda dizendo, olha, o nosso software é o melhor software do mercado. Com essa aplicação aqui, você vai poder fazer isso. Essa outra feature vai te permitir fazer isso. Com isso aqui, você vai conseguir automatizar esse processo. Ao invés de tentar ficar empurrando o teu produto e tentando convencer o teu cliente, você vai começar a aplicar a sequência de perguntas na ordem sequencial. Então, você vai começar pelo G de goals, perguntando, por exemplo, fulano, quais são os objetivos da sua empresa para os próximos 12 meses? Ou ainda, fulano, colocando numa perspectiva daqui para o final do ano, qual é a principal meta que a tua empresa está buscando alcançar? E aí, avançando para o P de plans, você vai perguntar, muito interessante, e quais são as ações que a sua empresa está executando neste momento para conseguir atingir esse objetivo? Ou, e como vocês estão buscando alcançar isto hoje? É importante que, para cada uma dessas perguntas, você dê espaço e permita que o teu cliente responda a essas perguntas de forma que você esteja atento, com a escuta ativa, prestando atenção e pegando todas as informações que você pode utilizar lá na frente no teu fechamento. Um bom vendedor entende que desde a primeira pergunta do GPCTBA, ele está coletando informações para realizar um fechamento mais eficiente. Ele está sempre fechando. Uma vez que você mapeou bem o P, você avança para o C de forma muito simples. Bom, entendi que o seu objetivo é tal e que para isso vocês estão empregando tal e tal ação. Me diz uma coisa, quais são os desafios que vocês estão encontrando para implementar esses planos? Ou quais são as dificuldades que vocês encontraram colocando essa estratégia em prática? Quando você for perguntar a respeito do T,
exit timeline, o prazo, você pode fazer uma pergunta aberta mesmo e perguntar: e em quanto tempo vocês gostariam de alcançar esse objetivo? Ou ainda, você pode conduzir um pouco mais o teu cliente para ajudar ele na construção da resposta, perguntando algo como: e quais são as consequências se vocês não conseguirem implementar essa estratégia nos próximos 6 meses? E aqui você já começa a mensurar qual é o tempo que o teu cliente tem para que ele atinja uma coisa que nós chamamos de evento crítico, que é o momento onde, caso a estratégia dele não dê certo, ele vai ter uma consequência que faça com que não tomar uma decisão doa mais do que avançar no processo comercial com você. Chegando no final da metodologia, a gente ainda tem o BA. E aqui a gente tem uma etapa que muitas vezes é delicada para alguns vendedores, mas eu já adianto, vendedor que não consegue falar de dinheiro nunca será um vendedor bom. Então, aprenda a falar sobre valores de forma tranquila. Você pode perguntar a respeito do B de budget, o orçamento, de forma direta, dizendo algo como: vocês já têm algum orçamento previsto para implementar essa solução? Ou quanto vocês imaginam investir para conseguir resolver este problema? Ou ainda, se você quiser abordar este assunto de uma forma um pouco mais suave, você pode justificar a pergunta antes de fazer ela. Fulano, só para eu conseguir garantir que a minha proposta vai estar alinhada com o quanto você pretende investir hoje, eu gostaria de saber: você tem algum orçamento previsto para resolver esse problema? Se você chegou até aqui no GPCT-B, o A fica fácil. Você vai simplesmente perguntar: legal, fulano, acho que entendi muito bem. Recapitula todos os pontos, o seu objetivo é tal, para conseguir chegar lá você planeja executar isso. Você está tendo esse desafio aqui e pretende resolver isso dentro desse prazo usando X de orçamento. Eu só gostaria de entender, para eu apresentar a minha solução para você, tem mais alguém que toma a decisão junto contigo? Existe mais alguém que precisa entender como é que eu posso te ajudar? Essas são duas formas que você pode utilizar para conseguir levantar o A de Authority. Percebe que esse modelo de vendas é um modelo muito mais consultivo. Você está ajudando o teu cliente do outro lado desde a abordagem, gerando valor para ele. Uma vez que essas perguntas feitas nessa ordem ajudam com que ele mesmo entenda qual é o problema dele, aonde ele quer chegar de forma efetiva, quanto tempo ele tem para fazer isso, caso ele não consiga chegar lá, quais são as consequências que ele pode sofrer por conta disso. Ele vai ter uma clareza muito maior de qual é o problema dele e de como e quando ele precisa resolver. Dessa forma, você consegue personalizar todo o teu produto para se encaixar exatamente na descrição que ele te forneceu, as informações que ele te entregou para conseguir executar uma apresentação de vendas cirúrgica e que vai atender exatamente as necessidades que ele tem do outro lado. Implementar essa estratégia muda completamente o teu jogo, porque você vai deixar de ser um tirador de pedidos e vai se tornar um vendedor estratégico. Você nunca mais vai perder o seu tempo com leads que não vão comprar, porque se você fizer todas essas perguntas de sequência, você vai conseguir entender exatamente se você consegue atender aquela pessoa do outro lado, resolver o problema dela, e se ela tem capacidade para se tornar o teu cliente, se ela tem principalmente orçamento e as necessidades para que você consiga entregar a sua solução de forma efetiva para ela, e você ainda vai conseguir ganhar respeito e autoridade ao longo desse processo. Mas o que é mais importante, você vai conseguir aumentar a sua taxa de conversão sem ser um vendedor insistente, sem ser chato. E o que é melhor, você nunca mais vai ouvir um "vou pensar e te aviso", sem saber exatamente em qual ponto você poderia ter sido melhor na tua abordagem, porque agora você tem uma maneira de conduzir a sua conversa de vendas muito mais estruturada, e que você pode voltar e revisar para entender qual foi o ponto que você poderia ter explorado mais caso aquela venda não tenha dado certo. E com isso você vai conseguir continuar sempre melhorando de forma incremental a tua abordagem, se tornando um vendedor muito mais efetivo. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar
baixar um template com vários modelos de pergunta do GPCT-BA para te ajudar a construir a sequência de perguntas que você vai utilizar na sua próxima reunião. Os bons vendedores entendem que o centro da venda não é o produto. O centro da venda sempre é o cliente. Então, se você for um vendedor capaz de tirar o foco do teu produto, da explicação de quais são as características da sua solução, do seu serviço, do seu produto, e começar a colocar a sua atenção, o teu foco em quais são as necessidades, as dores e os problemas do seu cliente e conseguir mapear isso de forma excelente, o seu processo comercial vai ser muito mais eficiente. Agora me diz, você quer continuar perdendo vendas? Você quer entender quais são as estratégias e as técnicas para te colocar no top 1% dos vendedores de alta performance? Se a resposta é estar entre os melhores, já me segue aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou estar sempre trabalhando para trazer os vídeos de melhor qualidade a respeito de vendas para vocês aí do outro lado. Além disso, você vai ver agora aqui na tela outros 2 vídeos aqui do canal que podem ser interessantes para você também. Eu agradeço se você ficou até agora aqui comigo e te vejo numa próxima.